todos e a todas, bem-vindos de volta para mais uma Conversa com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, especialista em talentos, especialista em governança corporativa e também professor do IBGC nos cursos de formação de conselheiros. Além disso, eu sou um eterno aprendiz sobre o tema propósito, do ponto de vista das histórias das organizações, das lideranças e das pessoas. Essa iniciativa, Conversas com Propósito, é um podcast com frequência quinzenal, ou seja, a cada 15 dias temos um novo episódio, e ele fica disponível nas diversas plataformas, no YouTube, no Spotify e no LinkedIn. São conversas intimistas que vão além daquilo que a gente normalmente tem acesso nas figuras públicas, naquilo que aparece nas reportagens, na mídia, e o objetivo é justamente gerar conexão e aprender a partir das histórias dessas personalidades, dessas cabeças privilegiadas. Os episódios anteriores do podcast desse ano trazem pessoas como Alexandre de Micheli, um especialista em governança e liderança, também professor comigo no IBGC, Gabriela Baumgart, que é da terceira geração da família Baumgart e ex-presidente do Conselho do IBGC, Alphonse Voigt, que foi cofundador e é o chairman do Conselho do Ebanks, o primeiro unicórnio do Brasil fora do eixo Rio e São Paulo, Vicky Bloch, uma especialista no mundo do RH e colunista do jornal Valor Econômico, Thaís Moriyama, uma psiquiatra de São Paulo, especialista em saúde mental, um tema super importante para o mundo corporativo, e mais recentemente Lara Bezerra, que foi a primeira Chief Purpose Officer, um cargo que foi definido pelo seu time quando ela era CEO da Roche na Índia, uma brasileira que tem uma carreira internacional brilhante. Todos esses episódios estão disponíveis para que você possa acompanhar e trocar com a gente. Mas o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Admiração pela história de vida, admiração pela história empresarial e tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma belíssima conversa com propósito. Arthur Greenbaum, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Obrigado, André. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. E ainda mais depois que você fez a relação das pessoas que passaram aqui por essa tela aqui, primeiro que eu me sinto entre amigos ali, porque conheço uma boa parte do povo. E outro, lisonjeado pelo convite. Tua régua é alta para chamar, pelo jeito tua régua é bem alta para chamar a turma aqui para falar. E aqui é um prazer poder dividir um pouco da história, um pouco do aprendizado que eu tive até agora. Muito bom. É isso mesmo, meu caro. É uma curadoria pessoal. Eu, evidentemente, tenho trazido pessoas que eu admiro e que sei que têm histórias muito bacanas para poder contar. Eu vou fazer uma apresentação mais detalhada sua e aí, na sequência, a gente começa o bate-papo. Então, o Arthur ele é empreendedor, empresário e acionista do Grupo Boticário. Desde março de 21, é vice-presidente do conselho do grupo. E sua paixão pelo varejo começou na infância, durante os quase 10 anos que trabalhou na Samuca Modas, loja de seu pai Mário Greenbaum e de seu tio Samuel Greenbaum. Aos 8 anos, o Arthur foi guardador de banca, depois se tornou porteiro da loja em dias de grande movimento e aos 12 anos se tornou office boy. A gente pula então para 1986, quando Miguel Kriegsner, fundador do Grupo Boticário e cunhado do Arthur, o Miguel é casado com uma das irmãs do Arthur, o Miguel faz um convite para que o Arthur ingressasse na empresa, o que ele faz então em 86, como assistente financeiro para auxiliar na estruturação do modelo de negócios de franquias. No início dos anos 90, o Arthur então torna-se sócio do Grupo Boticário. Em 2002, chega à vice-presidência executiva e em 2008 assume como CEO, liderando naquela época já mais de 14 mil colaboradores diretos e 45 mil indiretos. E, obviamente, uma das maiores empresas de beleza do mundo. E aí a gente começa a acompanhar uma verdadeira transformação e crescimento do grupo. Em 2010, ele conduz a criação do Grupo Boticário, com uma estratégia multimarca e multicanal, e que atualmente conta com inúmeras marcas muito conhecidas, tais como o Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Vult, Beleza na Web, Dr. Jones e Truss, entre outras. Em 2021, o Arthur faz a sucessão da sua cadeira de CEO para Fernando Modet
executivo que está há mais de 25 anos na companhia. E as vendas totais do grupo bateram um recorde em 2023 de 30,8 bilhões de reais, em comparação aos 23 bilhões em 2022. Hoje o grupo soma mais de 20 mil colaboradores diretos. O Arthur ele é casado, ele é pai de 2 meninos e, como vocês estão vendo, a gente tem muito para conversar. Então vamos lá, Arthur. Eu vou começar já com uma curiosidade que eu sempre tenho quando eu tenho oportunidade de interagir com famílias empresárias. Como é que é trabalhar e ser sócio do seu cunhado, Miguel Crixley? Bom começo, né, André? Porque, no fundo, quando a gente fala, né, de relação entre cunhados, sempre gera uma tensãozinha no ar aí, né? E a nossa, eu brinco bastante, né, que o grupo, ele, na verdade, deve ser um excelente negócio, né? Porque ele desafia a lei da física. É uma sociedade de 2 cunhados que se gostam, que se tratam como irmãos, que são sócios, têm relações, então tem uma relação muito especial aí. E é muito gostoso, né, você poder exercitar essa relação de diversos chapéus, né, com uma pessoa que você tem muita admiração e muito amor envolvido nessa história. Nós dois viemos de famílias que tinham comércio, né, com suas estruturas familiares. Meu pai tinha um sócio, como você colocou aqui, meu tio Samuel, o pai do Miguel não tinha sócios, e eu então pude observar um pouquinho aqui que era uma dinâmica de uma empresa familiar sem muita regra, né, aquela feita ali na relação também entre 2 irmãos ali, que funcionou muito bem com eles. E aí eu tive a oportunidade de vir para o Boticário. Só, acho que, trazendo uma curiosidade aqui, o Miguel não veio falar comigo para eu ir para lá, né? Porque durante o período da minha adolescência, muitas vezes eu me desentendia com meu pai, eu ia lá bater na porta dele e dizer, pô, agora eu quero vir trabalhar com você. E ele dizia, não, pelo amor de Deus, não quero problema com meu sogro dentro disso. E aí, em 86, ele foi até meu pai e pediu meu passe emprestado para que eu pudesse, ele estava fazendo uma reformulação bastante importante no Boticário, estava bem no começo, né, bem no início da história, diversas dificuldades face aos diversos planos econômicos que o Brasil apresentava na sua história. Naquele momento também era o plano cruzado, 1986, Gilson Funaro, então o ministro da Fazenda, e ele precisava fazer uma reformulação bastante importante. Ele trouxe uma pessoa para ser o diretor financeiro, o comercial e praticamente o segundo homem da empresa, que era bastante pequena na época, que era o seu Bernardo Fedalto. E ele precisava de uma pessoa para trabalhar com o seu Bernardo Fedalto nisso daqui. E aquele momento, acho que o atributo maior era a confiança dentro disso, né? Então ele pediu meu passe emprestado ao meu pai. Meu pai falou, leva, né? O Arthur pode ir. E eu fui feliz da vida para lá, porque no fundo era uma chance de aprender muitas coisas novas. Eu sempre falo, eu sou e espero morrer curioso. Né? Adoro ver coisas novas, adoro aprender. Então eu saía de um ambiente onde eu pude vivenciar muito de perto o que eu vou usar uma expressão que o pessoal deve conhecer bem, varejo raiz, que é atendimento, chão de loja, saber selecionar mercadoria, né? Fazer pós-venda, tudo isso, para uma experiência que eu levava isso, mas ia ter contato pela primeira vez na vida o que era uma fábrica. Já existia a fábrica do Boticário desde 1982, eram 1.000 metros quadrados ali em São José dos Pinhais, né? Uma questão de um modelo de negócio chamado franchising, que estava dando os primeiros passos aí, a sua estruturação, e eu não sabia, mas depois entendi que também tinha uma oportunidade de aprendizado enorme como exposição de uma marca em nível nacional, né? Porque a marca começou a ser bastante conhecida. E aí eu fui feliz da vida para lá. E aí a relação é muito boa, né? Porque a gente tinha o seu Bernardo junto, o seu Bernardo foi um excelente professor também para mim, dentro disso, e sempre me deu muita liberdade para atuar, mas com o Miguel a gente sempre teve uma afinidade muito grande. Por quê? As histórias familiares eram semelhantes, né? A questão de valores que a gente tem de vida, muito próximos. A questão também, um alinhamento muito rápido de visão de futuro, né? Para você poder estabelecer para que caminho você quer andar. E, sobretudo, uma complementariedade também, né? Então, o Miguel sempre foi um cara de produto, o Miguel sempre gostou da parte de portfólio, o Miguel sempre gostou da parte de fábrica, ele é da parte de comunicação. Eu já vinha com um lado que eu adorava vendas e finanças. Então a gente fez um bom match dentro disso, né? E trabalhamos até hoje lado a lado, né? Nossas salas são lado a lado disso aqui, até que em 2002 a gente teve que fazer uma modificação, onde eu com a vice-presidência executiva da organização, a gente faz uma linha mais clara de reporte para as pessoas entenderem
né, das coisas, mais do que a nossa relação do que fica cada um com o quê. A gente nunca precisou ter escrito o cargo embaixo do nome no cartãozinho, né? A gente sempre fez dessa maneira. Então sempre foi muito gostoso, né? E é uma sorte isso daqui, diria. E algum momento onde vocês tiveram discordâncias mais importantes, e como vocês lidaram com isso? Veja, acho que você ter uma sociedade de fato não quer dizer que você vai concordar com tudo, né? Cada um, uma sociedade boa é aquela que cada um traz pontos de vista diferentes, muitas vezes, para a solução do problema, e a gente sempre opta pelo que é melhor pro negócio, para a situação que a gente está vivenciando como um todo ali. Olha, nessa história toda, então faz a conta, de 86 para cá, estamos falando de 38 anos, né, da história. Eu acho que acho que a gente teve divergência em 2 ou 3 vezes, assim, diferenças. Né? Teve uma divergência que era, acho que uma vez que foi a seleção de um fornecedor e o cara começou a dar uma despertinho, eu fui dar uma enquadrar nele, daí ele me chamou a atenção que eu não podia ter feito dessa maneira que eu fiz, na época era bastante jovem, mas eu enquadrei um fornecedor. Acho que teve um evento também, acho que esse foi mais a questão, quando ele foi a entrada no Estação Plaza Show, uma época que nós tivemos uma participação, depois suspendemos. Essa acho que foi a questão do maior assim, desalinhamento de visão que a gente tinha, porque ele acreditava muito no projeto, eu não olhava e não via com tantos olhos tão otimistas assim, mas sempre né, para uma sociedade, se de fato é na hora boa e na hora que é não tão boa. Então, por mais que eu não gostasse muito do projeto, se ele acreditava e ele achava que ia funcionar, eu fui com ele para executar. E aí acho que foi vejo, mas o resto, graças a Deus, durante a história toda, teve muito mais alinhamentos. As pessoas confundem um pouco, né? Porque as pessoas, mas tem que ser igual. Não tem que ser igual. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, cada um tem o seu jeito de pensar e tem o seu jeito de ver. O exemplo que eu trago é sempre muito interessante, que eu falo. O Miguel é uma pessoa que ele é um gênio de produto, então ele consegue olhar um produto e enxergar o mundo. Né? Eu faço do lado inverso. Eu olho para o mundo e acho um produto. Que bacana, hein? Que complementaridade. O grupo, quer dizer, não era grupo na época, mas o Boticário foi fundado em que ano? 1977. Farmácia de manipulação. 77, aí você chega em... 86, isso. Era farmácia de manipulação. Você chega em 86. Isso. Isso, né? Então, nasce ali uma farmácia de manipulação no centro de Curitiba. 86 você chega, e aí tem toda essa trajetória espetacular, né? Vocês, ali, depois de alguns anos trabalhando juntos, imaginavam que chegariam até aqui? E aí eu tenho uma segunda pergunta que já emenda com essa, que é: qual que é a visão de futuro? Aonde vocês querem chegar? Puxa, difícil dizer que a gente conseguia imaginar que a gente chegaria onde a gente chegou, né? A gente chegou muito mais longe do que a gente pôde imaginar ao longo da história. A gente teve uma obstinação muito grande por fazer bem feito, uma obstinação muito grande por entregar os melhores produtos, as melhores experiências, as melhores relações com nossos parceiros de negócio, né, que são hoje franqueados principalmente, mas hoje são franqueados, revendedores, distribuidores. A gente sempre foi muito obcecado com isso e com uma vontade muito grande de crescer. Uma vontade de crescer, mas não crescer de qualquer jeito, crescer com propósito, crescer da forma correta, trazendo todo mundo. A gente fala, a beleza do Grupo Boticário é a beleza de crescer junto, né, de conseguir trazer todo mundo tá com a gente nesse crescimento aqui. Então, no fundo, a gente foi fazendo, né? A gente foi fazendo, óbvio que olhando para frente, se estruturando de uma maneira bastante profissional. O pessoal erra muito na qualificação de empresa familiar, quando ele coloca tudo no mesmo saco, né? Acho que tem uma coisa é controle familiar e outra coisa é gestão familiar e gestão profissional, né? Acho que tem isso daqui. A gente sempre teve a opção pela segunda, e nisso a gente foi construindo. Acho que os nossos sonhos foram ficando mais longe ao longo do tempo, pela possibilidade que a gente viu das escolhas assertivas que a gente estava fazendo nas estratégias perante o mercado e pela capacidade de entrega que o grupo passou a ter também dentro disso. Então, isso fez com que a gente pudesse sonhar um pouco mais longe, mas efetivamente não imaginaria estar do tamanho que a gente está. Eu sempre brinco, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, né? Às vezes você é atendido e vem. Aí você fala, bom, para onde a gente vai? Hoje a gente criou um modelo que ele é bastante raro dentro no mundo de bens de consumo e principalmente do mundo cosmético. São pouquíssimos grupos no mundo que têm hoje
essa forma de atuar que nós temos do Grupo Boticário, que é essa omnicanalidade e essa multicanalidade. Eu digo a omnicanalidade pela figura, colocando sempre o cliente na posição central e ele fazendo a interação com os diferentes canais que ele queira e as marcas estando prontas para atendê-lo. Mas, mais do que isso, nós entramos também, né? Nós acabamos entrando também dentro do modelo onde nós participamos de todos os canais e praticamente de todas as categorias de beleza que as pessoas necessitam para o seu dia a dia e tudo mais. Então, nós temos as lojas especializadas, temos as franquias, né? Temos venda direta, tradicional porta a porta, tem o comércio eletrônico, tem a questão de venda para canal não proprietário, como farmácia, lojas multimarcas, lojas de departamento. E, por último, fizemos a aquisição de uma marca chamada Truss, que nos deu a entrada no segmento profissional de cabelos. Então, é muito raro você essa atuação dessa maneira. Então, para nós, eu brinco, a gente criou um belo playground para fazer, porque agora eu atuo em todas as categorias, com todos os modelos, e a gente vai continuar incrementando isso daqui, trazendo melhores experiências, melhores marcas, podendo atender sempre o consumidor com uma visão maior, que é isso daqui. Então, a gente vai rechear cada vez mais esse palavra da moda, o ecossistema da beleza, né, no que a gente pode servir tanto aos nossos consumidores, mas também aos nossos parceiros de negócio, que são uma parte importantíssima do nosso modelo. Inclusive, agora, recentemente, vocês anunciaram a entrada no segmento pet com a marca Almigos, não é isso? Exatamente, é mais uma categoria, né? Ele não é um canal novo para nós, ele entra dentro da plataforma que vai vender um pouco dentro das lojas e canais da marca O Boticário e um pouco fora também, através de lojas específicas de pets e algumas outras plataformas, mas é uma complementariedade que nós podemos trazer aos nossos consumidores, porque hoje, na verdade não é hoje, já faz muito tempo, né? Essa história que o pet virou praticamente um membro da família dentro disso, e isso potencializado pela pandemia, ainda mais, então as pessoas também querem oferecer um cuidado adicional. Nós estudamos isso há bastante tempo, né? E decidimos lançar essa linha Almigos, onde que traz uma linha de tratamento diferenciada para os pets. E está sendo uma bela surpresa, sabe? As pessoas estão gostando bastante. Bacana. Falando um pouquinho sobre a estrutura de governança do conselho de vocês. Então, você é o vice-presidente, o Miguel é o presidente. Conta um pouquinho dos independentes, como é que é essa composição, quantas pessoas e um pouco da dinâmica do conselho. Nós criamos o conselho em 2007 a 2008. Quando eu fui alçado a presidente executivo, o Miguel assumiu a presidência desse conselho e a gente queria, então, um conselho. E obviamente, a partir disso, com aprendizado e muita evolução, nós chegamos aos dias de hoje. Né? Hoje, a configuração, o Miguel é o chairman do grupo, eu tenho a vice-presidência do conselho. Minha função é uma espécie de chairman executive, né? Porque eu sou a pessoa que está dentro da operação, né? E depois podemos até comentar um pouquinho das mudanças, né? Que isso foi um ponto interessante, mas eu tenho um papel que está dentro da operação, né? Auxiliando, tendo os direcionais estratégicos importantes ali na troca com o Fernando, que é o CEO, e o time executivo. Aí eu tenho, na verdade, 7 conselheiros independentes. E a gente faz um conselho por competências. Tá? Eu tenho a Dani Cachiche, né, da Ambev, na parte de consumer. Tenho o Eduardo Terra na parte de canais. Tenho o Paulo Terra em tecnologia. Tenho o professor Rossetti na parte de governança. Tenho o Jaime Servati na parte de riscos e compliance. Tenho o André Guerra na parte de estratégia e operações dentro disso. E aí, nesse conselho, ainda tenho, na verdade, 2 cadeiras que estão sendo ocupadas pelas minhas 2 sobrinhas no contexto de prepará-las para sentarem em forma efetiva. Né? O Miguel tem 2 filhas. Só para o pessoal entender, eu sou temporão na minha casa. Né? Eu tenho 11 anos de diferença com a minha irmã, então o meu papel, na verdade, não é aquele tio balzaquiano, aquele tio quase que amigo ali, que tem uma diferença menor de idade. Então, elas têm, já são adultas com filhos e estamos ajudando a prepará-las para poderem sentar numa forma mais efetiva do conselho. A partir do conselho, eu tenho comitês. Né? Então, hoje eu tenho, na verdade, um comitê de sustentabilidade, um comitê de gente, que, aliás, cometi um pecado grande aqui, eu esqueci do Stanislau, na parte do conselho, que é responsável pela cadeira de gente. Né, nosso conselho, ele preside também o comitê de gente. Tenho a Carolina, que faz a parte de sustentabilidade,
conosco. O Jaime tem um comitê também de compliance e riscos, e aí o resto da turma está comigo no comitê de estratégia. Então eu tenho 4 comitês hoje em andamento no conselho. Muito bom. E vocês recentemente voltaram a se associar ao IBGC, o que é uma alegria aí para mim, como professor do IBGC, ex-coordenador geral. Então, é muito importante, né, oferecer essa troca e essa possibilidade de aprendizado com a estrutura de vocês, porque eu sempre digo que isso permeia experiências diferentes. E a gente vai trocando, aprendendo e crescendo juntos nesse mundo da governança, perfeito, né, Arthur? Perfeito. É uma eterna evolução, né? Governança é uma eterna evolução. Exatamente. É uma jornada, eu sempre digo isso, sabe? É uma jornada, não tem ponto de chegada, isso depende, porque à medida que a complexidade ou os desafios se apresentam, a governança se torna cada vez mais necessária, seja ela corporativa, mas também a familiar, né? Agora, eu queria pegar o gancho naquilo que você falou ali, que eu acho que é bem interessante, quando você muda, então, e sai da posição de CEO para VP do conselho. E eu li em algum lugar que você aprendeu a tirar a palavra urgente da sua agenda, bem como combinou uma espécie de timeline de visões com o Modê quando ele assume como CEO. Ou seja, ele fica responsável, então, por 0 a 3 anos, e você, como um chairman executivo, vice-presidente do conselho, de 3 a 10. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais aprendizados que você vivenciou nessa mudança, e também uma segunda que é, o que você faria de diferente como CEO, sabendo o que você sabe hoje? Perfeito. Acho que por um instante eu queria contextualizar um pouquinho essa mudança, só para as pessoas entenderem, porque normalmente uma mudança, sair da cadeira de CEO para ir para uma cadeira de conselho, as pessoas têm diversos pensamentos sobre isso. E os mais normais são, puxa vida, ele cansou de fazer o que ele está fazendo, ele quer tirar um ano sabático, ele quer ir surfar no Havaí, todo isso daqui, né? E no nosso caso, justamente é o contrário, né? A gente desenhou essa mudança, eu tive envolvido, na verdade, intrinsecamente ligado nesse desenho, trocando o meu lugar, né? Porque é muito fácil sempre pegar no lugar dos outros, mexer na cadeira dos outros, eu fui mexer na minha cadeira dentro disso, porque a gente queria continuar crescendo. A mudança que nós fizemos foi para que nós tivéssemos continuidade de crescimento. A gente sempre teve muito arrojo, diria você, na questão de desenhos organizacionais. Nós tivemos várias mudanças ao longo da nossa história de bastante impacto. Eu tenho uma máxima que eu trago comigo que a gente mexe em time que está ganhando, sim. Ou seja, para poder continuar ganhando. Então, e aí isso de uma forma ampla. Mexo em várias cadeiras e fizemos várias mexidas importantes ao longo dessa trajetória. E agora, a gente, depois de ter feito a evolução de grupo e tudo mais, a gente tinha uma estrutura que era uma estrutura muito voltada do ponto de vista de unidades de negócios. Business units ali, onde eu tinha algumas áreas que eram matriciais, com finanças, recursos humanos, tecnologia, próprias operações, do jeito que a gente trabalha hoje, mas as marcas tinham, na verdade, suas unidades de negócio, tocando cada uma à sua frente no que diz respeito a mercado e tudo mais. Uma forma que deu muito certo, continuava dando certo, só que eu olhava e falava que acho que a gente não estava tirando todo o potencial que a gente tinha para oferecer. Pela questão que a gente fez no grupo, com a rapidez que a gente implementou, algumas tarefas nessa estrutura de unidades, negócio, elas acabam sendo dobradas, porque eu tenho marcas que operam nos mesmos canais, dentro disso. O formato, uma série de coisas, eu falo, puxa, e a gente também tem outra máxima que, além de mexer em time que está ganhando, a gente fala que sempre dá para fazer mais e melhor. Aqui, a gente sempre tem essa visão. Então, há um bom tempo eu estava olhando e eu queria implementar um modelo de jornada, aquela questão, hoje o velho stream, como as pessoas chamam, onde que você traz a questão a ser resolvida e coloca várias pessoas de diferentes áreas numa mesa para que a gente possa achar a solução do problema que é comum a todos ali e não de uma questão individual. Tentei fazer isso de uma forma, vou brincar, mais republicana, ou seja, chamava as pessoas, fazia o desenho ali, enquanto CEO ainda, dizendo, vamos por aqui, vamos juntar, vamos lá. Todo mundo dizia, puxa, Arthur, super bacana. Isso, todo mundo me dizia super bacana, não, vamos fazer e tal, só que quando voltava para o seu dia a dia, tinha a pressão do outro lado que tinha de entregar, versus o que o Arthur falou, puxa, aqui, vou entregar o resultado e tá tudo certo. E beleza, nós estávamos indo super bem, mas eu tenho, na verdade, uma ansiedade muito grande com relação ao futuro. É uma ansiedade positiva, tá? Não é que vai olhando para frente e como que eu vou conseguir
né, andar para olhar o futuro e desenhar. Então, por diversas vezes, eu me vejo fora dos ritos de planejamento que nós temos, que estão cada vez mais curtos e mais intensos, né? Eu me vejo ao longo da nossa história sempre jogando a bola 10 anos para frente, tentando achar se eu estou com o direcional correto dentro disso. Não é uma questão de acertar a vírgula, assim, o direcional, e volto e dando ok para isso, eu volto o dia de hoje para entender se eu estou com as competências corretas dentro de casa e se eu estou com o desenho organizacional que vai me fazer chegar lá. Então, isso é uma constante. Então, óbvio que os desconfortos, quando eu vejo isso daqui, para mim, eles fluem muito naturalmente dentro dessa situação. E eu estava desconfortável com essa questão toda de fazer dessa maneira picada e tudo mais. Eu achava que a gente podia ter um time to market com um produto muito mais efetivo, uma questão nas relações dos canais também muito mais efetivas. Falei, então, já que o pessoal não me ouve, eu brinco pelo amor, vamos ouvir pela dor um pouquinho. Fui lá e resolvi mexer nas estruturas, desmontei todas as unidades de negócio e passamos a trabalhar numa linha mais horizontalizada, né? Aonde que amplio o número de vice-presidências e trago essa questão de trabalhar com os squads, com as jornadas, perdão, obviamente os squads fazem parte disso, no modelo mais rápido, onde eu tenho, então, a jornada do consumidor, a jornada do franqueado, a jornada da revendedora, a jornada do cliente multimarca, a jornada do colaborador, e a ideia é botar o pessoal para fazer tudo isso. E aí, tomei a decisão... Desculpe interromper, e aí, só uma pergunta aí, você tinha se inspirado em alguma outra empresa que você tinha estudado ou foi algo... Da onde veio isso? Acho que o nosso caso é um caso que a gente aprende muito com frações de outras empresas. Eu não tenho um modelo copia e cola para o negócio do Grupo Boticário, como tem hoje. Então, desde 96, quando eu fiz o primeiro redesenho importante e fui buscar algumas inspirações, eu aprendi que eu não tinha tudo no único lugar, eu tinha de pegar partes e depois fazer a nossa. Eu brinco que a gente tem que ter para trabalhar aqui, a gente tem que ter o SAP boticariano, né? A tradução, o SAP de tecnologia, né? A tradução SAP, da tecla SAP. Para jogar para o nosso modelo aqui. Então, na verdade, fui olhando algumas coisas. Obviamente, você olha questões como o Microsoft fez, né, o One Microsoft, que tinha questão. Aí tem também os modelos das startups que vem o tempo inteiro trazendo coisas um pouco diferentes, que aí não dá para fazer nas companhias maiores, tal. Porque a velocidade, para mim, é uma parte muito importante. Eu sempre quis crescer, mas eu não queria perder velocidade. Óbvio que minha velocidade não é igual, mas eu tenho que ter uma velocidade muito boa e tem acima no mercado. Para você ter uma ideia, a gente desenvolve cerca de 3 mil novos produtos por ano. Desenvolve. 3 mil novos produtos por ano. Desenvolve. Então, imagina várias marcas, a velocidade que tem que estar. E aí, olhando nesse formato, né, ou seja, fazer, eu olhei, bom, mas isso daqui tem uma configuração de time novo que a gente vai ter que montar, né, ou seja, eu subo gente que estava comigo como diretor executivo, sobe para vice-presidente, mas aí eu pensei, por que eu não faço mais uma mexida aqui, né, porque minha ideia era fazer isso daqui e permanecer, talvez, fazer a instalação desse modelo e ficar mais uns 3 anos nessa função e depois pensar em uma coisa diferente. Mas por que eu vou postergar se eu tô com todas as pedras do tabuleiro na minha frente aqui? Eu tenho o desenho montado, já sei que vou fazê-lo, né? Vou colocar aqui as questões, tem o time que vai fazer, já escolhido. E por que eu vou ficar sentado nessa cadeira aqui, sendo que a gente tem uma questão também de avaliar as funções, né? Acho que a função de CEO é uma delícia. Tipo, eu sou apaixonado pela função de CEO, não é que continuo sendo apaixonado pela função de CEO, porque é muito gostoso, tá interessante o tempo inteiro. Mas, no fundo, ela se tornou uma função muito complexa hoje. Né? Ou seja, qualquer coisa que tem, você vai e faz uma linhazinha e pluga no CEO. Então, antigamente, você tinha de cuidar, sabe, lá da contabilidade. Hoje tem que cuidar da contabilidade, do compliance, não sei o que lá. Era marketing, que é desde marketing. Hoje é marketing digital, marketing não sei o que, né? Tudo ampliado, você vai colocando. E, no fundo, você tem uma questão das pessoas, a agenda te demandar muito e você ter quase que, eu sempre falo, gerir uma agenda de CEO é você ter um consultório médico generalista. As pessoas entram com desde dor no dente, outro entra com febre, outro está com o braço quebrado, outro precisa fazer um aneurisma, mas tem que resolver tudo isso daqui. E isso é gostoso, mas toma um tempo. Então, o tempo inteiro você está plugando isso daí. E eu estava sentindo um pouco de falta de tempo de qualidade. Né? Ou seja, que não ficasse do bafo do dia a dia, um pouco de tempo de qualidade para conversar com outras pessoas de fora do nosso negócio, estar mais próximo dos nossos clientes. Eu sempre adorei fazer essa parte. Nos últimos 3 anos eu não estava conseguindo ficar muito fora. Ia nas convenções, tinha os contatos, mas é diferente de você marcar uma visita, sentar, calma e tal. Então eu estava sentindo muita falta disso daí. Quando eu estava no desenho lá, que a gente estava fazendo, eu me dei conta também que algumas decisões que eu deveria estar tomando,
outras pessoas estavam tomando no meu lugar, e eu estava tomando decisões que eu não deveria estar tomando. Né? Ou seja, alguns pontos da estratégia que deveriam estar comigo, tá um terceiro dentro do meu time estava tomando, enquanto que eu estava lá perguntando se a caixa do correio chegou na casa do André. Para fazer aqui. Para mim é um indicador muito importante. Você estava abduzido... Exato, você estava abduzido pela operação, né? Isso. Aí eu falei, opa, né? Precisamos mexer nisso daqui. Então, com tudo isso no tabuleiro na frente, eu falei, por que não fazer isso agora? Tive resistência, a primeira resistência foi do meu sócio, né? Melhor falar, mas por que fazer isso daqui, né? Mas por que você vai... Imagina que vou deixar você sair da... Falei, fica tranquilo, a gente vai fazer. Eu tô junto, esse é o modelo, eu vou estar dentro, não vou estar fora. Não tô fazendo isso para dizer, vou para a Austrália morar ano que vem. Vou estar dentro, vou estar acompanhando, vou estar junto com o time, fazendo, fica... Aí fui pro conselho, o conselho fala, mas a primeira pergunta que vem é, mas por que você acha que a gente vai abrir mão de você como CEO? Primeiro, sim, abri a boca, levei essa, né? Falei, gente, vocês não vão abrir, vocês vão ganhar um baita do CEO, que é o Fernando, e vão ganhar ainda, eu vou estar ajudando a fazer. E aí, me propus fazer esse modelo numa equação aonde eu tenho um pouco mais de liberdade, como se eu tirei a palavra urgente na minha vida, porque lá tudo é urgente. Precisa falar com isso é urgente, então eu tiro. Né? Hoje eu posso ter o prazer de olhar uma agenda, talvez numa sexta-feira, e dizer, eu quero cancelar minha agenda de sexta. Coisa que nunca foi possível. Ou seja, antigamente a Karina dizia, você pode pegar os meninos no colégio... Ou fazer uma conversa com propósito. É isso. Ou fazer uma conversa com propósito, né? É isso, perfeito. A Karina disse, pode pegar os meninos no colégio e falar, linda, sem chance, eu tô entubado aqui, né? Ou alguém chegava para mim, puxa, vamos viajar na sexta, falar, cara, de que ano você quer? Porque os próximos 2 não tenho condição nenhuma. E tá tudo certo, né? Mas com isso eu consigo ter, tirando urgente, eu posso pegar, por exemplo, a agenda de sexta e olhar, puxa vida, eu ligo para a pessoa e falo, é muito importante, é muito urgente isso daqui? Ele fala, não, então conversa com você na segunda. Então, eu ganhei, eu trago esse exemplo da sexta-feira, mas eu ganhei um pouco mais de flexibilidade com a minha agenda. Né? Quando você é CEO, tua agenda é sequestrada pela organização, né? E você querendo ou não querendo, né? E aí nessa hora aqui eu consegui te devolver um pedaço da agenda. Tem um pedaço que eu tenho que cumprir com o corporativo lá, que é bastante intenso pelo número de comitês que entende, mas eu trouxe um pedaço de volta para ter tempo discricionário para ir atrás de conhecimento que eu queira. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tive agora a questão de... Vai fazer, acho que 2 meses. Eu passei 15 dias na Ásia com o time de marketing em P&D. Coisa que antes era muito difícil. Eu arrumar 15 dias para ficar com uma... Mas fiquei 15 dias. A gente fui visitar empresas fora, fomos olhar produtos. Puta, sensacional. Sensacional para eles e maravilhoso para mim. Poder estar em contato com o time, ver... Coisa que... Então, eu estou usando meu tempo, né, bem também dessa maneira. Aí você fala, puxa, que tem de diferente nisso daqui? Acho que você tem uma questão do olhar do tempo, acho que é um aprendizado, que você começa a ser muito mais seletivo no que efetivamente é de fato urgente ou não, para você colocar. Acho que tem um aprendizado importante de uma aprimoração de governança, essa questão da visão, né? Ou seja, eu tenho consciência que eu não posso entrar na operação no dia a dia. Quando eu participo das questões do dia a dia, eu sou um ouvinte. Eu sou um ouvinte e perguntador. Foi difícil isso? Oi? Foi difícil isso no começo? É sempre difícil, né? Você lá que está acostumado a sentar na cabeceira da mesa lá e tocar um negócio. Exato. Na reunião que eu participo com o time executivo, eu não sei, tipo, eu brinco, eu não sento na cabeceira, eu sento do ladinho aqui e só vou ouvindo. E só faço pergunta. Não vou lá dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até foi rápida a minha adaptação, sabe? Eu digo que eu mordi minhas bochechas um tempo, mas foi rápido ali para fazer, porque eu confio muito no time, né? De fazer e estou lá para ajudar. Então, acho que essa questão das visões, que eles tocam o plano de 3 anos e eu trago os insights, que é de 3 a 10, eu faço lá, vou alimentando eles com os insights para os novos planos, a discussão de estratégia que a gente faz. Acho que tem essa questão também dos papéis, de como fazer. É uma aprimoração bastante importante. E aí você fala, puxa, o que você aprendeu disso? Acho que o grande aprendizado para mim é olhar e falar, puxa, eu deveria ter sido mais seletivo no que efetivamente era urgente ou não era urgente nas agendas. Né? Porque não que eu fosse sair para fazer outra coisa, mas mesmo a competição dos temas no dia a dia, eles são carregados dentro disso. E uma das coisas que me fez pular para essa outra cadeira foi que, em algumas questões, eu estava com o tempo tão exíguo que eu sabia que eu não estava oferecendo o tempo adequado para uma questão que eu tinha para resolver. Mas eu tinha meia hora para matar o assunto. E aí eu tenho que meio dar um check.
E para mim só dar check é mortal, eu não consigo dar check só, eu preciso mergulhar e fazer. Então a questão do tempo para mim é um aprendizado. Muito bom, Arthur. Dá para ver, né, que você é um cara muito inquieto, né, curioso, tem vontade de aprender. E eu li também que você se define como um inconformado positivo. Você acabou de falar que tem que mexer sim em times que está ganhando, né? Já tivemos a oportunidade em outros momentos de falar sobre isso. Mas eu queria te fazer 2 perguntas nesse contexto. Da onde vem esse mindset, esse modelo mental do inconformismo, dessa ansiedade positiva na tua personalidade? E 2, eu queria que você comentasse um exemplo que foi quando o Grupo Boticário anuncia o Daniel Noffels como vice-presidente de Pessoas e Tecnologia, que eu acho que é um bom exemplo, né, de um olhar diferente de colocar na mesma vice-presidência pessoas e tecnologia. Perfeito. Acho que de onde que vem esse inconformismo, né? De uma maneira mais educada a gente fala somos inquietos dentro da nossa equação, né? Mas o pessoal fala, por que inconformismo? Porque no fundo o jogo é sempre para frente. Eu adoro o passado, adoro olhar para trás, sou apaixonado pelo que a gente construiu, mas minha obrigação está para o futuro, né? Então, é a história de alguém que teve cadeira de... eu fui financeiro há muitos anos, mas eu sempre tive uma veia muito forte comercial, e a história do comercial é essa, né? Você fechou mês, dia 30, parabéns, amigo, fechou dia 1º, então todo mundo zerado de novo, vamos embora, né? E assim, fechamos um baita do ano, cumprimento, abraço, beijo, 31, champanhe, cara, dia 2, 3 de janeiro, vamos atrás de novo. Então, vem muito disso daí, de você estar o tempo inteiro. E eu sei que minha turma, às vezes, ficavam, puxa, mas o Arthur não para celebrar, né? Daí eu falo, não, gente, eu celebro, eu tô super satisfeito com o que a gente fez, mas a bola tem que se chutar para frente, vem para lá. Então, daí eles cunharam, pô, mas você é um inconformado. Não, mas é um inconformado positivo, né? Porque ele está sempre olhando para frente. Então, veio daí. E isso vem, no fundo, acho que dois grandes lugares. Um é a criação que a gente teve. Eu e minhas irmãs, a gente teve uma criação, meu pai e minha mãe nunca chegaram e falaram, você vai por esse caminho. A única coisa que eles me brigam, tipo, que esse vai por esse caminho foi uma época que eu me rebelei, falei que eu não ia fazer faculdade, que minha mãe falou, você vai fazer sim, né, tipo, né, você vai fazer. Mas fora, sempre, a gente é liberado. Então, se a gente queria alguma coisa, a gente tinha que se levantar e correr atrás, né, nunca foi um negócio given, nunca foi um negócio dado. Eles davam as condições, davam as aberturas e falava, é você, né? Vai e faz. E isso fez com que a gente... E tem também isso daí, porque quando eu decidi, né, se falou rapidamente da passagem pela loja, que eu fui cuidador de banca, lá que ele botava para cuidar da banca, depois, na época de fluxo porteiro, para entrar e sair gente na loja, e eu fiz a opção por office boy, na verdade foi uma opção minha. Eu fui me oferecer para office boy, porque eu queria um aumento de mesada. E eu falei, olha, então, se eu vier trabalhar todo dia aqui, o senhor me aumenta a minha mesada? Ele topou na hora, obviamente. Mas por quê? Porque eu nunca gostei de depender. Eu sempre quis, né, buscar. Então, acho que vem disso. E aí, isso exponencial, porque quando eu entrei para trabalhar no Boticário, eu tinha 17 anos, então todo mundo me via como um moleque. Né? Esse daí é o novinho que está entrando aqui. E eu entrei como assistente financeiro, mas debaixo do Fedalto, e na verdade andava via a parte como das lojas, via algumas outras coisas, e como financeiro via a oportunidade que tinha de fazer melhor as coisas, melhores custos e melhores gastos. E eu começava a perguntar muitas coisas, mas por que a gente faz dessa maneira isso daqui, não dá para fazer outra? E eu ouvia das pessoas, pô, Arthur, quase que assim, não enche o saco, tá funcionando, tá, meu? Não vem aqui. Pô, que moleque chato, né? Quem é ele para estar perguntando isso aí? E isso me matava, porque eu sabia que dava para fazer diferente. Eu sabia que tinha uma maneira mais econômica, tinha uma maneira melhor, com melhor resultado. E as pessoas estavam acomodadas nessa questão. Não, mas assim funciona, Arthur, não mexe. Vou brincar, zagalos da vida. Não mexe em time que tá ganhando. E eu falo, puta, justamente. E para mim, isso era uma angústia. Quando eu tive a oportunidade de liderar um projeto chamado Redesenho, em 96, que a gente fez uma big transformação no negócio, né, e graças a Deus era um momento que também estava tudo certo. A gente escolhe os melhores momentos para fazer as grandes transformações, né? Eu peguei e fui na jugular desse negócio. Então, obviamente, as pessoas que lá atrás falavam para mim que não precisa mexer, tudo certo, falei, sobe. Não temos compatibilidade de gestão sobre isso daqui, né? Passaram a não trabalhar mais comigo nisso daqui.
E dentro disso, eu fico olhando para isso, fico fazendo, e é um espírito inquieto mesmo, porque, no fundo, estou num setor que é mega competitivo, né? Ou seja, no setor de cosmético é mega competitivo no Brasil e no mundo, né? Eu tenho o tempo inteiro estar trazendo produtos com um preço adequado para trazer sempre inovação, bem-estar, melhoria para consumidores. E você vê a competição que eu tenho, mesmo no Brasil, não é uma competição basicamente nacional. Tenho competidores nacionais, de porta e tudo mais, mas estou competindo com a farmácia, estou competindo com a importadora, com a loja que traz coisas do mundo inteiro, traz da Coreia, traz dos Estados Unidos, traz da Finlândia, é o tempo inteiro, porque é um produto de fácil, né, distribuição, no bom sentido. E eu tenho que competir com essa galera toda. Então, se eu ficar parado, eu vou dançar. Então, o tempo inteiro eu estou incentivando a construção do futuro lá, entregando muito bem o presente, mas cutucando a turma com relação ao futuro ali para fazer as coisas acontecerem. E essa ideia, então, de trazer pessoas e tecnologia na mesma cadeira da vice-presidência? Como a gente fala muito em inovação, e as pessoas olham para a gente com inovação e veem muitas vezes o lado de produto, o que é normal, porque o que elas materializam na compra, na utilização do produto, está tudo certo. Só que a gente inova em produto, a gente inova em formato de loja, em experiência de atendimento, em forma de comunicação e em gestão também. A gente faz várias inovações em gestão. Então, várias vezes, a gente se dá vou dizer, é um luxo estar aqui, né? Porque nós somos uma empresa de capital fechado, né? A gente se dá o luxo de escolher o melhor desenho organizacional para aquele momento. Eu tenho plena noção que as coisas não são eternas, eu tenho situações a serem resolvidas num determinado período de tempo e eu faço um esforço. De volta, o que eu olho para a estratégia, o que eu preciso, vejo a competência e qual o melhor desenho para fazer. Então, é que esse caso ficou, na figura do Daniel, ficou bastante conhecido, até pelo momento que a gente está vivendo, a questão da aceleração digital, mas no passado a gente já fez essa cadeira conjunta de pessoas e tecnologia, eu já tive no passado. Eu tive já tive em 2012, 2013, tive essa cadeira conjunta. Por quê? Pessoas, processos e tech são suporte para fazer algumas coisas andarem nisso daqui. Eu tenho que ter as pessoas corretas, tem que ter os processos bem desenhados, a tecnologia a fazer. Então, para mim, não era um jabuti, para usar um termo, era uma coisa que funcionava. Só que a questão de escolher o momento, eu preciso ter o momento certo para fazer a escolha em fazer isso daqui, e tenho que também ter a pessoa correta, porque aí tem um jogo também de personograma. Eu tenho que ter o perfil que consiga jogar nisso daí. Mas para você ter uma ideia, quando eu estava lá, numa modificação que eu fiz em 2015, quando eu mexi em algumas cadeiras, eu quis unificar a cadeira de finanças com operações. E chamei algumas consultorias, mostrei o desenho e tal, né, que estava fazendo, eles falaram, Arthur, 80% que você está fazendo está ótimo, esse ponto aqui não dá, você não pode juntar essas duas coisas. Mas eu tinha um objetivo. Eu tinha um porquê fazer aquilo. Eu queria, né, que operações falassem mais uma linguagem financeira, trazer indicadores mais claros. Puta, me botaram para falar com a papa de gestão de recursos humanos das consultorias lá e beleza. Quando acabou as reuniões, eu precisava fazer a apresentação para o conselho, vem lá, falei, bom, agora se tira esse slide aqui e bota o meu. Daí você fala, mas como? Eu falei, não, vou fazer a aposta que eu acho que tem que fazer. Sou eu que estou fazendo a gestão, e se eu tiver que voltar atrás, eu volto, não tem problema nenhum. Nunca foi um problema errar. Né? Sempre procurei acertar, mas também se errar, né? E aí conjugamos, e tive excelentes resultados, né? Ou seja, tudo. Então, aqui é um bom exemplo. A gente tinha o Daniel é uma pessoa muito interessante, ele está há muitos anos conosco no grupo, mas o Daniel não é oriundo da área de tecnologia e não é oriundo da área de pessoas, by the way, só para. O Daniel é uma pessoa, ele é formado em comunicação, mas ele sempre teve à frente de área comercial e grandes reestruturações. Ele teve conosco em Portugal, depois ele teve conosco em Eudora, e aí a gente trouxe ele para ocupar a cadeira de tech, aí eu brinco com ele, mas aquela brincadeira que sempre tem um fundo de verdade, tipo, pô, você me enche tanta paciência com tech, vem tocar você então aqui, né? Então toca a cadeira para você tocar. E ele tá fazendo um trabalho belíssimo dentro disso. E aí a questão que a gente precisava fazer uma mexida também na área de gente, né? E aí eu olhei, por que não fazer esse movimento conjugado agora? É eterno? Possivelmente não. Em algum momento desacopla? Possivelmente sim, mas não sei quando. Acho que a gente tem bom tempo para rodar dessa maneira. Mas eu consigo, porque eu tenho toda essa parte dessa educação, porque eu mexo no modelo de gerir a organização. Com essa mudança que a gente fez da horizontalização, então sim, eu tenho a figura de KPIs, eu tenho a figura dos OKRs, é um modelo de gestão em que as pessoas têm que estar embarcadas e tech tem que me suportar, então é muito bom ver isso daí,
e com um adicional importante, né, André? Porque a gente tira tecnologia da cozinha, a gente traz tecnologia para a sala, né? Ela está dentro da sala, ela assim como gente. Acho que essa reformulação toda que a gente fez, eu tirei várias áreas da cozinha. Eu tirei operações da cozinha, tirei pessoas da cozinha e tirei técnica da cozinha. Elas passam para discutir a centralidade da estratégia do negócio, que faz uma diferença muito grande. Muito bom mesmo. Vamos falar um pouquinho mais sobre ESG, né? O grupo criou a Fundação Boticário de Proteção à Natureza em 1990, muito antes de a gente sequer ouvir falar na sigla ESG, né? Vocês têm aí 1% da receita investidos em projetos socioambientais hoje. Vocês têm o programa Bote Recicla, né? De economia circular, com logística reversa, 4.000 pontos de coleta nas lojas para recuperar as embalagens vazias. Então, dá para ver muito esse comprometimento com a parte ambiental. Já falamos um pouquinho de governança, mas eu queria mergulhar um pouquinho no S, do ESG. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que está o tema das metas de contratação de pessoas de grupos subrepresentados, né? Inclusive com o objetivo de lideranças diversas no grupo, porque vocês anunciaram metas audaciosas e muito importantes em relação a esse tema. O que você conta para a gente sobre isso? Acho que o primeiro ponto, né, André, como você falou, a gente trabalha, né, seja com ISG, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai chamar de responsabilidade social corporativa. Se a gente voltar um pouquinho mais, a gente vai chamar de sustentabilidade. Tipo, para nós, isso daqui, independente da sopa de letrinha que você colocar ou querer batizar isso aqui, é uma coisa que a gente faz ao longo da nossa história. Nós sempre tivemos um olhar muito importante para o negócio, quem tem, obviamente, senão a gente não chegaria onde chegou, mas também sempre tivemos um olhar bastante importante para a sociedade em que a gente vive. Então, se a gente for lembrar, e você é contemporâneo meu, se a gente for olhar na década de 80, Santa Catarina, né, principalmente a cidade de Blumenau, vivia todo inverno um dilema. As chuvas faziam as enchentes, infelizmente acontece até hoje, né, cá entre nós, vamos falando de tantos anos depois, elas continuam acontecendo, inunda e uma parte da população mais vulnerável perde suas coisas, perde tudo mais. Naquela época, a gente já separava produtos nas lojas para trocar por roupa, que era o que não era perecível, que a gente conseguia chegar a tempo, para mandar para lá, em 1980. Né? Então, a Catarina, não era nem na nossa cidade, era um outro estado, a gente sempre teve essa visão. Depois a gente evoluiu para a Fundação, em 90, como você comentou, né? E a gente tem sempre esse olhar bastante amplo da forma com que a gente pode interagir com essas questões, né, dentro de todo. Aí você olha, puxa, mas você tem esse 1% de investimento social privado que a gente faz e procura utilizar da melhor forma possível e tal. E algumas empresas vão olhar para isso e vão dizer, puxa, bacana, feito. Na verdade, alguns vão trazer um olhar de filantropia sobre o tema, alguns vão trazer um olhar sobre cumprir com as minhas obrigações, né? A gente tem um olhar um pouco mais amplo, né? A gente tem várias ações que a gente faz que, na verdade, estão muito além de cumprir com qualquer tipo de obrigação que a gente, porventura, venha a ter, porque nem é que a gente tem hoje tanto disso. A gente sai da questão de filantropia porque a gente acha que tem que ter um modelo mais evoluído. A filantropia é bom, mas a gente está na questão de envolvimento e desenvolvimento com relação a esse quesito. O nosso olhar, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é um olhar muito mais voltado a como eu consigo continuar tendo inovação dentro de casa, consigo continuar criativo e consigo continuar acertando o que eu proponho para a sociedade como um todo. A sociedade em si é diversa. A sociedade, né, temos diversa. Então, se eu não tiver isso daqui representado dentro das pessoas que trabalham comigo, eu estou cometendo alguma falha. Eu não vou estar enxergando ou ouvindo alguma coisa que eu deveria estar fazendo isso daqui. Aí vou eu e as minhas histórias aqui, né? Quando eu tinha lá 14, 15 anos, eu estava andando na Rua 15, eu sempre olhava as vitrines lá e eu parei na vitrine de uma grande loja para ver, né, as roupas expostas lá, e parou ao meu lado, pararam duas meninas. E uma vira para a outra e fala, nossa, que chocrível esse negócio aqui. E eu fiquei olhando, né, chocrível, eu não sei se era chocante, incrível, que era negócio, mas tipo, me dei conta que eu tinha uma diferença de linguagem já, porque as meninas, a de idade não era tanta, acho que talvez eram 4, 5 anos, mas que, né, tem que estar sentado com o público lá. Depois a gente foi desenvolver uma época a gente foi desenvolver um produto para adolescente dentro da marca Boticário. A gente começou a fazer, começou uma reunião e tal, eu falei, para a reunião, tu falou, por quê? Eu falei, gente,
estamos desenvolvendo um produto para adolescente que a pessoa mais nova da mesa sou eu. E eu tinha meus 30 e tantos anos, né? Eu falei, mas a pessoa mais nova, né? Então, vamos conversar, traz esse adolescente para a mesa, e aí vai em focos, grupo, traz. E, pô, os caras mudaram metade da linha. Tipo, a gente ia lá botar o famoso talco pros pés, pro chulé, tal, o moleque vira, falou pra Bela, ô tia, talco não, talco deixa pegada, né? Então, isso é muito vivo, né? Então, se eu não tiver isso daqui dentro de casa, eu tenho um problema. E isso nos ajuda muito, porque a gente tem essa questão desenvolvida na parte de produtos, obviamente, eu tenho no Brasil, né, um país continental como o nosso, temos diferentes tipos de pele, temos diferentes tipos de cabelo, temos diferentes colorações dentro disso. A gente trabalha com isso na comunicação também, a gente procura sempre trazer a representatividade da diversidade brasileira nas comunicações que a gente faz no ponto de vista de experiências, de serviços, e no corpo interno também, a gente traz essa equação. Então, a gente tem a representação, sim, dos grupos minorizados dentro, né? A gente tem a 5 divisões, a gente trabalha com gênero, raça, LGBTQI+, geracional e pessoas com deficiência, então grupos que a gente tem dentro de casa para trabalhar isso daqui. E, ao mesmo tempo, a gente incentiva também a questão de como a gente povoa, no bom sentido, nossas áreas com relação a isso daí. Para você ter uma ideia, hoje, a gente tem do todo o continente nosso, hoje 46% é de raça negra, né, ou autodeclarada, isso daqui, e em posições de liderança são 26%. 46% dos colaboradores se autodenominam da raça negra. E 26% estão em posição de liderança, né, um número bastante expressivo. Quando eu vou para a questão de gênero, eu tenho mais ou menos 60% de mulheres dentro da população boticário e 56% estão em posição de liderança dentro disso, né? Então, a gente vem, obviamente, principalmente a questão de gênero, né? Que as pessoas fazem um esforço desgraçado, para nós é muito natural. Né, eu brinco, nós somos uma empresa que tem alma feminina. As franquias, a primeira franqueada foi uma mulher, a maior parte das franquias são lideradas ainda por mulheres dentro disso, que depois trouxeram seus maridos, suas famílias para dentro do negócio pelo crescimento, dentro da equação. Então, outro dia eu participei de um painel até com a Tânia Consentino, né, que estava falando sobre isso, e ela muito forte com essa questão da questão do gênero lá. Falei, puxa, na minha empresa eu nunca vi a gente definir salário por gênero. A gente define salário pela função. O que vai ter que fazer, e depois eu não sei nem quem vai ocupar. Eu faço o desenho antes, depois eu coloco. Então, mas de volta, para nós é uma questão muito normal isso daí, né? E aí, num dado momento, eu comecei a me perguntar, mas por que vocês me chamam tanto para falar disso se para nós é normal? Aí disseram, querido, para você é normal. Para o resto ainda não é normal. Então, a gente precisa que você venha com a sua voz, falar da sua experiência para poder influenciar. Então, a gente trata super bem dos temas, né? Com todo respeito, com todo carinho, com toda educação. A gente vai tentando para dar o local correto para as falas disso daqui e a gente poder estar atendendo. Muito bom, Arthur. Eu acho que vocês são um exemplo mesmo nisso. Eu acho que o tema gênero, ele é talvez mais natural, justamente pelo segmento, né? A origem do grupo, mas quando a gente pensa nos demais grupos e na diversidade como um todo, enquanto você falava, eu me lembrei daquela história de um processo de seleção para músicos numa orquestra sinfônica, não sei se você conhece essa história, de que eles queriam aumentar o número de mulheres na composição da orquestra, então fizeram uma audição às cegas, fecharam então as portas, as cortinas do teatro, e aí o número era 10% de mulheres, 90% de homens, e depois que as audições foram feitas às cegas, foi um pouco frustrante, porque passou para um pouquinho menos do que 20%. E aí eles se deram conta de uma coisa, e aí você veja o tema dos vieses, como a gente precisa estar muito atento. As cortinas estavam fechadas, mas o palco era de madeira. Então, quando eles viam um músico, eles ouviam o músico que ia entrar, tinha o efeito do salto. E aí eles pediram para refazer, onde todos os músicos tiveram que entrar de meias. E eis que aí o percentual de participação feminina salta para 50%. Então, eu acho que essa é uma história que ela é muito importante, porque de alguma forma ela conversa muito com as práticas que vocês têm, e eu acompanho bastante isso dentro dessa temática de pessoas,
porque o que você traz é um modelo mental chamado tom do topo, que permeia, obviamente, o conselho, a gestão e a organização. E aí, quando você traz os 5 grupos e esse olhar diverso, inclusive com metas para lideranças, isso é realmente exemplar. Eu queria agora fazer um shift na nossa conversa e te perguntar um pouquinho sobre a tua história, né? Eu fui fazer aqui a minha pesquisa e a história do seu Mário e da dona Felícia, seus pais, né? Que fugiram da Segunda Guerra Mundial e se conheceram em La Paz, na Bolívia. Como é que essa história influenciou quem você é hoje? A história, na verdade, é a seguinte, né? Meu pai passou a Segunda Guerra na Europa. Ele era adolescente, bastante novo, e foi partisã. E conseguiu, com isso, salvar toda a sua família, né? Ou seja, os pais deles, meus avós e todos os irmãos, né? Fomos, acho que, uma das únicas famílias que saíram inteiras desse lamentável episódio da Segunda Guerra. A família da minha mãe tinha saído um pouco antes. Né? Eles tinham saído da Polônia antes, eles foram para a Argentina, e da Argentina eles migraram depois para buscar melhores condições de vida para a Bolívia. Né? Aqui na Argentina você tinha um momento lá de Perón e Evita, que não era muito fácil. Então eles tentaram voluntar a vida. Meu pai, com a família, escolheu ir para a Bolívia como segunda opção. A primeira opção era Brasil. Eles queriam ir para o Brasil, só que pelo alinhamento que Getúlio Vargas tinha com o regime nazista, os vistos não eram concedidos para judeus. Então a família do meu pai foi para a Bolívia, eles casaram, lá viveram acho que pelo menos uns 10 anos, acredito eu, tiveram 2 meninas, minhas irmãs são nascidas na Bolívia, são naturalizadas brasileiras, vieram com 1 e 2 anos, e eu, na verdade, o temporão, sou o primeiro brasileiro da minha família, né, vou brincar, brasileiro da gema, né, nascido aqui. Como influencia? Acho que tem muito aprendizado nisso daqui, né, ou seja, tem uma questão de, quando a gente fala que a gente é inquieto, né, ou seja, eles tiveram que, meu pai principalmente, e depois na companhia da minha mãe, recomeçar a vida várias vezes. Seja recomeçar a vida e vir para um país, a gente teve recomeçar a vida também, que teve a loja que eles tinham, teve um incêndio, perderam tudo, tiveram que sair do zero novamente, né? Meu pai, minha mãe, meu tio, para refazer a vida no Brasil, não tinha muito tempo de estado no Brasil, de chegar no Brasil, aconteceu isso daí. Então tem a forma como eles encaravam a vida também, né? Porque imagina, quem passou pelo que passou pode ter uma visão muito negativa da vida e das suas coisas, eles tinham uma visão muito positiva, né, de achar que funciona, que dá certo dentro disso. Então, acho que tudo isso eles foram depositando ao longo da nossa criação, da nossa evolução e conhecimento deles, eles foram colocando essas essenciazinhas dentro para nos tornarmos quem a gente é. Eu sou uma pessoa bastante otimista, né? Eu sempre brinco que varejista que não é otimista está na profissão errada, né? Então, eu sou bastante otimista, eu sempre acho que a gente vai conseguir fazer as coisas e trazendo sempre um olhar amplo, né? Acho que uma coisa também que eles nos ensinaram foi um olhar muito, que influencia até nessa questão do seja um olhar amplo, já que não estenderam a mão para eles, ou melhor, poucas pessoas estenderam a mão para eles quando precisavam. Ele está vivo até porque poucas pessoas estenderam a mão. Se eles nunca deixaram de auxiliar as pessoas dentro disso. Né? Então, eu sempre ouvia do meu pai, tipo, meu avô tinha um armazém lá na Polônia, sempre que alguém entrava para pedir alguma coisa, nunca saía de mão vazia, né? Sempre com o desejo de ajudar. Então, vai formando, né? Vai formatando o nosso DNAzinho ali e vai trazendo o que nós somos hoje. É interessante porque você contando isso, eu consigo entender bem o tema da inquietude positiva e também consigo entender bem o modelo mental, o mindset da diversidade, do pensamento sistêmico, né? Da empatia por aquele que é parecido ou diferente de você. Muito bacana. E aí, falando sobre paternidade, você você casou mais tarde e seus filhos têm menos de 10 anos, os 2 meninos, né? O que a paternidade te ensinou? Na verdade, o que eu fui? Eu sempre fui um dedicado ao negócio, né, André? Então, eu tive que fazer muita pesquisa de mercado, né? Para entender comportamento feminino e tudo mais, para poder ajudar o business a crescer. Daí depois eu fui casar. Mas acho que essa história, eu casei mais tarde sim, mas eu brinco muito que casar tem uma hora certa, né? Você tem que encontrar a pessoa adequada, e graças a Deus encontrei a Karina na minha vida aí, perdão, para poder ter o que eu sonhava em ter uma família. Tem o Mário e o Rodrigo. O Rodrigo tem 5 e o Mário vai fazer 7 esse ano.
eu vou ter que responder contando uma historinha, né? Ou seja, eu tenho um amigo que a gente brinca e chama ele de ogro. Você deve entender, vai me dar por quê, né? Mas Sim. sem muitos cuidados na fala, e ele tá morando fora do país, e uma vez eu tava com ele tá morando em Miami, uma vez eu tava com ele no estado lá, passando um tempo, assim, e ele, ouvi da boca dele, ele casou, teve 2 filhos também, e ele falou pra assim, putz, Arthur, amor mesmo é pelos filhos. O da mulher é bom, tal, mas pra valer é dos filhos. Daí eu falei, uau, ouvindo isso daqui, desse cidadão, a coisa deve ser intensa. Do ogro, né? E realmente, acho que o que você tem muito é que você descobre um amor que você não sabe que existia. Não, perdão, não do ponto de vista de saber que o amor vai existir, mas da dimensão que ocupa, da relação, do formato disso daqui. E é uma delícia, porque com a evolução você vai estreitando isso daqui. Então hoje eu já tenho os dois numa fase que já são meus companheirinhos, né? Já para sair, para ir no jogo, para ir comer, tal, é muito gostoso. Então é uma relação que só cresce e o tempo inteiro você vai aprendendo. Você tem que aprender. Eu posso ser o CEO, eu era o CEO e posso ser o presidente do conselho hoje do grupo Boticário, mas na minha casa não tem essa patente, né? Aqui tem que ser tem que a conversa é mais larga muitas vezes. Sabe que, te ouvindo, eu lembrei de uma história. A madrinha da Dani, minha esposa, a gente estava grávidos, né? Ela grávida, mas eu brinco que eu engravidei junto do Lucas, nosso mais velho. E aí a madrinha dela vira para ela, a gente ia fazer uma viagem. Ela falou, aproveitem essa viagem, porque vai ser a última viagem que vocês vão fazer tranquilos, porque depois que nasce um filho, o coração habita fora da gente. Então, aonde quer que você vá, o coração está no lugar onde seus filhos estão. E é muito bonito e muito verdadeiro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre figuras de referência. Quem que você citaria como figuras de referência na sua vida? Pode ser pai, mãe, um professor, um mentor, né? E por que você cita essa pessoa e que tipo de aprendizado essa pessoa gerou para você? São algumas, né? Porque no fundo eu não tenho assim, alguém que se fala assim, puta, minha grande referência. E de volta, eu sou um cara que busca referências. Sabe? Então, óbvio que tem uma referência muito grande, que é meu pai dentro disso. Pelo que a gente já comentou aqui, por resiliência, pelo formato e pelo senso de justiça que ele tinha com as coisas e capacidade que teve de se reinventar para conseguir construir uma família e viver bem nos dias de hoje. Obviamente tem um dos seus filhos, Mário, inclusive, o Mário é uma homenagem ao seu pai, né? Minha mãe. Acho que minha mãe sempre trouxe o lado do carinho, né, do acolhimento, do respeito muito grande, de como você tratar os outros, como você se relacionar. Ela sempre, tipo, não importa o que te fizeram, vai lá, acolhe a pessoa. Então, você trouxe esse olhar, né, de não ser aquele cara que vai ficar no atrito o tempo inteiro, e sim, puta, abra sua cabeça, vai lá, ceda um pouquinho, né? Miguel, puta figura de referência também. Eu era muito jovem, então sempre queria me informar da melhor maneira, fazer tudo, mas sempre aquela implementação puta, perfeita, como vai ser, como não vai ser, fé e fogo. E ele sempre me ensinou a ouvir meu coração nas decisões, né? Porque a gente acredita muito nesse negócio de sensibilidade, eu acredito muito, né? Então, tem diversos temas que, puta, tá tudo mandando ir para a direita. Eu falo, cara, o melhor caminho é reto. E assim foi um exemplo que eu dei até, a questão do desenho das funções, né? Tem que ir para esse lado, cara, não. Então, ele me ensinou sempre a ouvir o coração né, ter o coração na tomada de decisões. Então, são muito fortes. Se eu for pegar o negócio olhando, né, um pouco externo disso daqui, eu tive um professor no cursinho, que você também deve ter tido, o professor Coronel Amauri, falecido já. Ele nos deu geometria, né? Isso mesmo, no fundo, do Dom Bosco. Exatamente. E para mim era uma figura, porque ele era um senhor já, mas era um senhor bem para frente do seu tempo, né? Não sei se você lembra, ele sempre tinha aula de tênis na época, jeans, gols de GTS, né? Mas mais do que tudo, ele através da geometria, ele mostrou que você não precisa, né? O poder de dedução que você pode ter das coisas te leva a conhecimentos maiores. Sempre entrar na questão de fórmula, sempre tinha uma porra de uma decoreba cá entre nós, desculpa o francês aqui, né? Quer dizer, e ele mostrava através da geometria que você não precisa decorar, você consegue deduzir. E aquilo me marcou também, porque eu uso muito essa questão de como eu deduzo as coisas, não é uma questão de ficar decorando, deduza, olhe, pensa,
compõem o teu modelo. Então, acho que quatro figuras aí bastante importantes para mim. Muito, muito interessante. E se a gente pegar o gancho, então, do Coronel Amaury, né, seu professor, mas ampliar isso, você tem hoje, a gente acha que tem mais ou menos a mesma idade, eu tenho 56, você tem 55? 54. 54. O que você poderia trazer como uma lição marcante da sua vida? Algum momento que você falou, nossa, isso realmente fica comigo e está com você até hoje? Posso? Sim, tenho várias, né? Acho que vou muito para os tempos da Samuca Modas, né? Ou seja, muito do que eu aprendi de varejo, de olhar de consumidor, vem desse tempo que eu tinha um contato, né? Onde que eu me despertei para isso, essa curiosidade de fazer. Era muito comum os representantes levarem as malas com os mostruários para você escolher. Né? A gente ia atrás de algumas fábricas, ia para São Paulo, Santa Catarina, mas uma boa parte da compra era feita através dos representantes. E me lembro um dia chegou um representante conhecido lá, ele trouxe lá 3 malas de mostruário e era moda masculina, que a gente vendia, era uma feminina, masculina, infantil. E meu tio falou para mim, vai lá e separa, né? O que você acha que para cá lá? E eu fui lá, separei, orgulhoso pra caramba lá, cheguei, separei tudo. Né? Aí meu tio foi olhar, meu tio era o comprador. Aí ele foi olhar lá, ele começou a pegar o que eu tinha separado na pilha, colocava pro outro lado e misturava, tipo, né? E eu olhei para ele com uma cara de indignado, eu falei, pô, mas o que você tá fazendo, né? Eu já separei a mercadoria aqui pra gente comprar, né? O que você tá mexendo? Ele falou, não, senhor, você separou as coisas que para você, o seu gosto. Aqui a gente tem que entender o cliente que a gente serve, a gente tem que conhecer o cliente. E o cliente que a gente serve não é você, é esse daqui. Então, venha. Nossa, aquilo para mim, tapa na orelha, né? Sei. Isso daí. Uhum. E tá com você até hoje, muito, muito bacana. Sim. Dentro desse nosso propósito aqui de uma conversa, que pergunta você teria para mim nesse nosso bate-papo? Boa. Eu conheci uma pessoa muitos anos atrás, a gente estava num resort em Santa Catarina e a gente conheceu uma família muito bacana. E essa família, a pessoa que era o chefe da família, ele era um dentista, né, que na verdade virou dono de uma grande agência de turismo. E aí eu brinquei com ele, falei, mas por que, né? Mas minha irmã é dentista também, né? Mas como que o senhor fez essa modificação? Daí ele falou para mim, olha, ele era muito brincadeiro, ele falou, é que num consultório de odontologia você não consegue ter uma conversa inteligente. Porque só um fala, o outro acabou ocupado, não pode falar, né? E dá uma risada aqui. Então, eu achei bastante interessante. E minha pergunta para você também é essa. Você é um cara que se formou em odonto, né? Isso daqui, na Federal, tá? E hoje é um cara que é líder, inspirador e inspiração para as pessoas, mergulhado no ambiente de negócios. Por que esse shift? Né? O que te fez sair da questão da cadeirinha lá, de ampliar a clínica, para estar inserido no mundo do business hoje? Legal, obrigado. Veja, eu acho que a gente tem vários pontos em comum, assim, porque eu também sou um cara bastante inquieto. Essa inquietude positiva é algo que, quando você traz, você demonstra, ela ressoa muito com o que eu acredito e o que eu faço. Uma das palavras que me move é movimento, é realização. E eu jamais poderia ter ficado num consultório de odontologia. Eu fiz a opção por fazer o vestibular para odonto, sabe por quê? Também fui aluno do Coronel Amaury lá no Dom Bosco, né? Fiz cursinho e era o segundo curso mais difícil. O meu critério foi desafio. O primeiro, na época, estou falando de 1985, se eu não me engano, era medicina. E o meu critério veja, hoje eu sou headhunter, especialista em pessoas, mas a minha orientação vocacional foi a mais superficial possível, porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu era nadador, integrava a equipe do Clube Curitibano, participava de campeonatos brasileiros e só queria saber de treinar. E aí tinha que decidir o que ia fazer no vestibular com 16 para 17 anos. Então, como eu não tinha nenhuma ideia, eu passei pela lista de cursos, nada. Aí falei, bom, deixa eu ver o critério de dificuldade. Medicina, muito sangue. O segundo mais difícil, odonto. Será que eu posso fazer odonto? Aí dei um pulo no consultório do dentista do meu pai. Fiquei provavelmente uns 10 minutos de pé do lado da cadeira. E essa foi a profundidade da minha análise de orientação vocacional.
E aí fiz o vestibular. Eu era um cara dedicado, sou dedicado até hoje, capricorniano, trabalhador, e aí acabei passando. E à medida que eu fui chegando perto da formatura, eu comecei a ver, meu Deus, agora vai acabar, porque a faculdade é uma época de diversão, um momento de começar a lidar com pacientes e tal, mas daí, puxa, fazer isso pro resto da vida, exatamente nessa dinâmica de você não ter conversas, porque você tem dois tipos de profissionais de odonto, né? Você tem aquele que fala por ele e pelo paciente, porque o paciente não pode responder, e tem aquele absolutamente quieto, perfil oriental, que você só fica ouvindo a musiquinha de fundo, né? E para mim, isso eu não me via fazendo isso o resto da vida. E aí eu comecei a dar aulas de inglês no Phil Young's, e ali eu comecei a ver, eu falei, nossa, isso aqui é muito o que eu gosto. Então eu dava aula para crianças, para adolescentes, para adultos. Eu era o professor que, para não traduzir, porque a abordagem, né, de você ensinar inglês para crianças, por exemplo, você tem que demonstrar. Então, vai falar cow. Eu não ia dizer que era vaca. Eu subia na mesa e eu imitava uma vaca. E as crianças adoravam. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um talento para lidar com gente e que eu não poderia ficar preso num consultório. Então a educação me mostrou isso, e aí eu acabei indo fazer várias coisas, porque eu sou... meu pai tinha uma agência de publicidade, fui fazer uma pós em publicidade por exigência dele, que tinha toda a razão para poder trabalhar na agência. Fiz um tour pelas diversas áreas da agência, gostei da área de atendimento, que é relacionamento com o cliente e planejamento. 5 anos depois a gente vendeu para uma agência muito maior. Tive a oportunidade de assumir como diretor nessa agência, aí, já com escritórios em São Paulo, em Brasília. E aí fui para os Estados Unidos fazer um mestrado. E aí que eu comecei uma carreira executiva mesmo. Trabalhei muitos anos no Grupo Positivo, iniciando com marketing, depois indo para o negócio. Fiz outros ciclos profissionais quando saí do Positivo. Mas eu tinha muita vontade de ter o meu negócio. E isso que você fala de... a inquietude positiva e poder aprender, seguir aprendendo e ter a oportunidade de, por exemplo, estar aqui fazendo esse bate-papo com você, atender clientes em vários lugares do Brasil, falar sobre liderança, falar sobre governança e trazer a sensibilidade, a empatia para ajudar as organizações a decidirem sobre talentos, sobre estrutura organizacional, sobre cultura, é algo que me fascina. Mas a anamnese da odontologia está em mim até hoje. A observação da linguagem corporal, daquilo que não é dito, sabe? Então, eu acho que nada é perdido. Você vai somando e colocando na paredinha da trajetória e vai agregando. Então, essa é a história do ex-dentista. Muito bacana. Sabe que minha opção no vestibular foi processamento de dados, né? Não sabia. Eu fiz processamento de dados, passei na federal, passei bem, e também era, né, na época, o mais concorrido, mas eu fiz porque eu queria, na verdade, testar coisas fora do ambiente que eu tinha conhecido até então, que era lojas, comércio e tal. Eu queria ir para o outro lado, dentro disso. Eu passei na federal e processamento de dados começava no segundo semestre. O primeiro semestre era... E nisso eu me matriculei em administração de empresas na FAI, para o primeiro semestre. Então, durante um período, eu trabalhava à tarde e fazia 2 faculdades dentro disso. Mas daí eu entendi que processamento não era o que apesar de ser uma boa escolha, eu sabia o que eu queria, mas eu não tinha vontade de executar, ficar programando, ficar fazendo isso. Tentei fugir do varejo, né, mas não teve jeito. Muito bom. E conte, qual foi o pior ou o melhor conselho que você já recebeu até hoje? Acho que o pior conselho é engraçado, né? Eu tenho um amigo que a gente éramos grandes amigos no passado, depois tivemos umas diferenças e tal, mas uns anos para cá a gente se reconciliou. E outro dia me veio, ele me veio com uma historinha nossa que acho que entra bem disso daqui. Quando eu tinha, né, dos 17 anos, daí entrei no Boticário, eu estava trabalhando, mas eu sempre quis ser dono do meu nariz, sempre quis ser dono do meu negócio, né? E eu sabia que eu tinha em dado momento ia ter 2 opções, ou eu continuava lá e, né, não sei se ia conseguir ter uma participação societária, que graças a Deus conseguia ter, depois de um bom papo com o Miguel também, explicando para ele que eu ia ter que sair do negócio, porque eu
queria ser dono, ele falou, mas não tem justificada, e mas se a gente me um pedaço, daí né, consegui comprar uma participação menor no começo, depois poder ampliar, nenhum disso, ou ia tocar as lojas da minha família lá, né, para fazer isso. E esse meu amigo, me lembro que a gente estava sentado, acho que num shopping, conversando, e eu fui dividir com ele isso daqui, e ele virou para mim e falou, nem pensa 2 vezes, vai tocar as lojas do seu pai. Aí eu olhei e tal, aí eu fui pro outro lado. Esses dias ele retomou a história. Você lembra que ele estava, então, mas será que eu acertei? Ele ainda brincou comigo. Falei, ó, acho que não, né? Mas tá tudo bem. Muito bom. E um bom conselho? Não precisa ser necessariamente o melhor. Cara, acho que um grande conselho foi um que eu já citei aqui, que o Miguel me fez, tipo, que eu deveria ouvir meu coração na tomada das decisões. Certo. Não andar sempre na questão puramente técnica lá, eu trago a técnica, embaso muito, mas deixa o teu feeling falar também, na hora de você escolher as coisas. Integrar. Isso. Integrar razão e emoção, exatamente. Né? Um livro marcante na sua vida e a razão de você destacar esse livro? Eu gosto muito do Oceano Azul. Né? Um livro que fala sobre estratégia empresarial, marcou minha vida porque ao ler, né, eu consegui entender, na verdade, a estratégia de diferenciação. Muitas vezes você quer fazer grandes movimentos para se diferenciar e a diferenciação, na verdade, não está nos grandes. Está na cauda mais longa, no curtinho ali, que você consegue fazer uma diferença importante naquilo que você quer comunicar, naquilo que você quer oferecer e você quer beneficiar as pessoas com aquilo. Então, me marcou bastante isso daí, a forma de elaborar as minhas ideias, as minhas estratégias. Muito bom. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo e você tivesse poderes mágicos, 1 minuto. 1 minuto? E você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Acabar com essa porcaria dessa polarização que tá tendo no mundo aí. Né? Esse negócio de binário, de o que é só um é certo, o outro é errado, não tem, porque a gente tem tanta gente no mundo, a gente tem tanta coisa para fazer de forma positiva, de construir isso daqui, com tantos desafios embarcados, e a gente fica nesse negócio dessa polarização, se envolvendo em desafios e guerras que não vão levar a lugar nenhum. Então, se eu pudesse retirar isso, eu acho que seria um presente enorme para mim e para o mundo inteiro. Sem dúvida. Complete para mim essa frase aqui. Propósito é... 3 pontinhos. Propósito é poder ajudar as pessoas a ter dignidade. Olha só. Muito lindo. Muito lindo. E até falando assim sobre o seu propósito, eu anotei aqui ao longo dessa conversa algumas palavras que ajudam a mover, né? a turbinar esse propósito, a inquietude, a curiosidade e a família. Mas se você pensar no seu propósito, o que você pode trazer para a gente como o seu propósito de vida? Eu gosto muito, né, e tenho um prazer muito grande em fazer as pessoas terem uma atitude, André. Fazer as pessoas se mexerem dentro disso, né? Eu acho que nessa questão de poder buscar e as coisas, e eu tive, como relatei aqui, eu tive um campo aberto onde que eu poderia ir ou não ir e eu decidi ir, né? E eu vejo as pessoas muitas vezes se queixando, muito, né, se colocando, mas não dá, isso daqui é aquilo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai e faz, né? Bola parada não ganha jogo, vai lá, mas não é perfeito, chuta a bola, faz ela rodar, depois vamos buscar coisa melhor. Então, eu empurro as pessoas, seja no trabalho, eu empurro as pessoas, no meu ambiente de amizades, eu empurro as pessoas também, que eu vejo muita gente tá com a vida parada, né, muitas vezes mosqueando por aí, fala, pelo amor de Deus, vai, tem muita coisa boa pra gente fazer. Muito bom. Mais um ponto que eu me identifico aí com você, porque eu acho que isso tem a ver com iniciativa, com realização, com movimento, né, Arthur? E aí, você, 54 anos, vamos fazer aqui uma reflexão não sobre a morte, mas sobre a finitude. Vamos pensar assim nos filhos do Mário e do Rodrigo. O que você quer deixar para eles? Assim, pelo que você quer ser lembrado quando eles falarem assim, o vô Arthur era um cara que, lembrando, você não vai mais estar aqui nessa existência. Sim. O Arthur era um cara que botava para quebrar para fazer as coisas acontecerem.
acho que tem um lado também que é, tipo, o jeito de fazer as coisas. Acho que esse é um ponto fundamental que eu sempre trago. Ou seja, eu acho que eu queria lembrar pelo jeito que eu consegui realizar e possivelmente ensinar a Mari e Rodrigo a tratarem as questões, como olhar, como resolver, como fazer. Ou seja, que é possível fazer as coisas de forma correta e direita e ter sucesso. Não precisa... Muito. Eu acho que duas coisas me chamam muita atenção, sabe, Arthur? É a tua verdade e a tua emoção, que é algo que a gente tem que tornar mais visível, porque eu também sou um cara que se emociona muito facilmente, né? Minha sócia fala que eu choro chique, porque eu paro de falar, né? Mas eu me emociono direto em muitos momentos e eu acho que a gente precisa trazer isso mais, porque somos todos seres humanos conduzindo carreiras, conduzindo times, conduzindo organizações. Isso tudo se conecta com um propósito pessoal e corporativo, da sociedade. Então, é muito bacana. Uma frase não que... Não tem como ser diferente, né? Você tá falando de família, tá falando de Não filhos, tá falando de Não futuro. tem. Ou seja, Não tem. muito bom por ele. Não tem como ser diferente. E acho que é isso, né? É o resgate dos nossos pais, resgate daquilo que nos emociona e aquilo que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? E uma frase ou uma mensagem que você tenha lido, que você tenha aprendido, que você pode compartilhar com a gente? Tem uma que eu usei muitos anos nas minhas apresentações e, na verdade, duas. Né? Eu vou trazer duas aqui que são bastante relevantes. A primeira é uma de Albert Einstein, que fala o seguinte: não existe maior insanidade no mundo do que você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, né? Para mim, eu olho aqui lá. A segunda é uma frase que eu gosto muito e eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer vou botar num quadro e vou botar atrás no meu escritório, que é tipo: se você acha que o mundo gira ao redor de você, corra para o médico, você está com um labirinto. Né? Muito bacana. Arthur, olha, foi sensacional. O tempo que eu pedi para você, a gente está já chegando ao final. Para mim passou muito rápido. Eu saio daqui com uma admiração ainda maior do que eu já tinha pelo empresário, pelo líder e pela pessoa que você é. Tenho certeza que quem vai nos assistir vai concordar comigo e vai poder aprender muito. E quero te agradecer novamente aí pela oportunidade, pela abertura e pela vulnerabilidade, sabe, de você se mostrar e de poder compartilhar tanto com a gente. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar conversando com você num bate-papo super fluido, solto, né? E aí é um baita mérito de quem conduz o bate-papo, que é você, né? Ou seja, obrigado pela oportunidade de forma tão leve de poder contar experiências, coisas de vida, de família aqui, que acho que ajudam a enriquecer. Né? Eu sempre gosto de ouvir os podcasts, para mim me ajuda a pensar melhor, a enriquecer meu conhecimento, me estimula a fazer perguntas diferentes. Então, obrigado por ter tido a oportunidade de ter a chance de trazer um pouquinho do nosso histórico empresarial, do que a gente faz hoje, um pouco como a gente viu o mundo, para tentar ir cutucar algumas pessoas também, para pensar um pouco diferente. Obrigadão. Certamente, você nos deixa todos mais inquietos, mais curiosos e com vontade de fazer mais, viu? Muito obrigado. Obrigado a você também que está nos assistindo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua escuta atenta, pela sua audiência. Eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Todos nós precisamos. Muito obrigado e até a próxima.